Boa noite. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Demorei um pouco hoje para entrar, mas só consegui chegar agora mesmo. Boa noite para todo mundo aí, Cuiabá, Brasília, Pirassununga, Manaus, Salvador, Fortaleza, Paracatu, Doverlândia, Goiás, Recife, Belo Horizonte, Bauru, Sete Lagoas, Goiânia. Pessoal de Goiânia, a gente vai estar aí no dia 16 de abril, participe do nosso seminário Pensar. Rio de Janeiro, Rondônia, Teófilo Otoni, né, Minas Gerais. Bom, pessoal, a gente vai bater um papo hoje sobre angústia, né? Pessoal da Paraíba e todo mundo que estiver presente aí, se eu não ler alguma coisa, me desculpe. A gente vai bater um papo hoje sobre angústia e sobre angústia, sobre tristeza, sobre esse tipo de sentimento. Quando você estuda o livro de Salmos, você vai perceber que no livro de Salmos, dos 150, 64 salmos são salmos de lamentações, salmos no livro da Bíblia. 64 são de lamentações. Quem escreve salmos é o Davi, a maior parte dos salmos foi escrita por Davi. Então, dos 150, 64, quer dizer, mais ou menos 40% dos salmos, são de momentos de tristeza, de angústia, de lamentação. O que eu aprendo com esse dado, né? com essa informação? É que a angústia faz parte da vida, a tristeza faz parte da vida, a derrota também faz parte da vida, ou de alguns momentos da vida. Ninguém ganha sempre. Ninguém passa por essa vida sem a sensação de angústia. O próprio Cristo, momentos antes de ser levado para que então fosse crucificado, no seu Getsemane, se angustia e faz uma oração a Deus pedindo que, se fosse possível, lhe fosse retirado, né, aquele cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus. Mas ele pede, porque ele se angustia naquele momento. A angústia faz parte da vida. Você vai perceber que Davi se angustia, então, em muitos momentos da vida. 40% dos salmos relatam alguma tristeza e alguma angústia. Mas eu aprendo um pouco mais com esses dois exemplos que eu citei, com Davi e com Cristo. A primeira coisa que eu aprendo é que a angústia demanda o relato. A angústia demanda ela exige de você esse relatar o sofrimento, quer por via escrita, quer por via oral, esse seu desabafar de emoções. Cristo chega e diz: eu estou angustiado. Davi vai e escreve: eu estou angustiado, eu estou triste. E ele vai dizer isso. Então a primeira coisa que eu aprendo é que, em verdade, em um momento de angústia, a primeira coisa é que não é possível passar pela vida sem angústias e sem tristezas. A segunda coisa que eu aprendo é que no momento de angústia eu não posso negligenciar o meu sentimento. Eu preciso enfrentá-lo. Eu preciso abrir o coração. E eu preciso entender que uma das formas de passar essa angústia é relatando aquilo que eu sinto, é desabafando. Quer por escrito, quer sozinho, quer com alguém de confiança, não mais do que 2 pessoas, segundo o conselho de Maquiavel ao príncipe.
para que não se abra com mais do que 2 ou 3 pessoas. As pessoas não precisam saber o que passa na sua vida, mas você precisa ter 2 ou 3 pessoas nas quais você confia, e com essas pessoas você pode se abrir. Mas a angústia vai demandar de você, com certeza, um desabafar. E isso faz parte da vida. A segunda coisa que eu aprendo é essa, é que eu preciso do desabafo, seja escrito ou seja oral. Eu preciso colocar para fora aquilo que eu sinto. E isso vai me ajudar no terceiro ponto, que é a consciência de que tudo passa. Dizem que um dia um rei chamou os seus sábios e pediu que eles escrevessem algo em sua coroa capaz de deixá-lo triste e feliz ao mesmo tempo. E então os sábios escreveram na coroa: tudo passa. E tudo passa, essa frase era capaz de deixar o rei feliz e triste ao mesmo tempo. E tudo passa é possível, é capaz de nos deixar felizes, né, e tristes ao mesmo tempo. É preciso ter consciência de que a angústia também passa. Mas isso não impede o sofrimento. Porque quando você está no momento de angústia, quando você está no momento de tristeza, quando você está no momento de aflição, por mais que você tenha consciência de que o sofrimento é passageiro, naquele momento parece que não vai passar. Você sabe que não vai passar, que vai passar, mas o seu sentimento é de que aquilo não vai passar. Porque há determinados sofrimentos e determinadas angústias que demandam tempo para passar. Certa vez eu escrevi sobre isso. Eu disse assim: dói meu coração como outras vezes ele ousou doer. E as dores de agora, como foram as de outrora, parecem eterno sofrer. O tempo precisa de tempo para me mostrar que aguento, para me fazer esquecer. E a fé que sempre me move removerá o que me comove, e então eu irei entender. Às vezes a gente não entende o porquê de um sofrimento, ou um porquê de uma aflição, ou o porquê daquele momento. Steve Jobs, no seu discurso, vai dizer que a vida é ligar os pontos. Mas eu só ligo o ponto de hoje no futuro. Então, no futuro, eu olho para trás e entendo por que isso aconteceu comigo há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás. Você só vai ligar o ponto que hoje acontece na sua vida. Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que a vida mudou desse jeito? Por que de repente o plano que eu tinha não se cumpriu apesar de toda a prudência? Por que o plano falhou? Por que isso aconteceu comigo? Mais para frente você vai entender. Daqui a um tempo. Você vai precisar de tempo para isso. Porque você vai precisar do futuro para ligar o ponto que ocorre hoje no presente. É só quando o presente vira passado que a gente consegue entender. E talvez um passado mais longínquo do que a gente imagina. Algumas coisas demandam tempo. O que eu quero te pedir hoje, e essa é a nossa conversa de hoje, é que você não se esquive do seu sofrimento e da sua aflição. Que você entenda que isso é humano, que Davi passou por isso, que Cristo passou por isso, que as pessoas que mais bem escreveram na história da literatura passaram por isso, porque o sofrimento faz você ficar sensível àquilo que ocorre na sua vida. E que, portanto, sendo isso humano e sendo isso normal, necessariamente você vai passar por isso na sua vida. Que você tenha essa compreensão sensata e madura. Que você não fuja disso. E que seu sofrimento seja capaz de gerar em você uma reflexão. Que você encare o seu sentimento. Pode ser no seu quarto, pode ser a sós, mas que você desabafe
e diga exatamente o que você sente, sem medo, enfrentando aquela dor. E que você saiba que tudo passa e que isso também vai passar. E que o que acontece com você tem que ser capaz de fazer você se tornar uma pessoa melhor, mais sensata, mais humana, mais compreensível com o sofrimento dos outros. Só não aceita o sofrimento do outro quem nunca sofreu, quem não sabe o que é sofrer. Mas quem já sofreu, quem já experimentou a dor, se compadece com a dor alheia, porque há uma sensação de empatia. Eu sou capaz de me colocar no lugar do outro. Que você tenha isso, um coração mais quebrantado, mais disposto a entender, a compreender, primeiro a própria realidade e ser capaz de ser maior do que ela. Não há problema em sentir-se angustiado, isso é inclusive natural. Mas eu quero que você saiba que isso também vai passar. Daqui uns dias essa sua tristeza não vai fazer mais sentido, você vai ligar o ponto e vai entender que aquilo era, ou que isso é só caminho para uma estrada de vitórias que tem tudo para ser uma verdade na sua vida. Isso depende do tamanho da sua obstinação, da sua vontade de vencer e de vencer para ser uma pessoa melhor, não uma pessoa mais vaidosa. Que você seja grande por fora e por dentro também. Uma grandiosidade de coração também. Bom, era isso que eu queria bater um papo com vocês hoje e a gente vai conversando aí. Amanhã eu apareço aí de novo, gente. Então, boa noite e até mais. Tchau, tchau.